Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Eu sou o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Quero já agradecer a todos e a todas, queridas e queridos irmãos, pelas suas participações e visualizações aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Quero receber vocês, irmãos e irmãs novos e novas inscritas nesse canal, com todo o amor e carinho. Sejam todos bem-vindos. Recebo vocês de braços abertos. Lembrando que os comentários estão abertos para vocês tirarem as suas dúvidas e os vídeos estão disponíveis para os irmãos tirarem as suas conclusões próprias com as verdades relativas sobre a Escritura, sobre a história da Bíblia. Tá bom, meus queridos irmãos? Então, eu já agradeço mesmo. E você que quiser sentir em seu coração pela sua liberdade, se inscrever nesse canal, fique à vontade. Nós receberemos vocês de braços abertos. Lembrando também que nós passamos os conhecimentos relativos sobre a história da Palavra de Deus. A Palavra de Deus está dentro dessa história chamada conjunto de livros. Sabendo que o conjunto de livros, tanto chamados apócrifos e tanto chamados canônicos, que eles deram esse nome para aqueles que tinham inspiração, para aqueles que não tinham inspirações dos livros achados no Mar Morto. Sabemos que a Escritura foi escrita pelos homens, nossos ancestrais, e depois copiados, os copistas, mas sabemos que a história, essa Bíblia, chamada Bíblia, pela Sociedade Bíblica Brasileira chamada Bíblia Sagrada, a mesma contém as palavras de Deus. Contém as palavras de Deus através de quem? Dos profetas, do próprio Jesus de Nazaré, dos reis de Israel, daqueles que participaram da história. Os irmãos estão entendendo? Então, a Bíblia é a mesma forma, assim, contém a palavra do Criador através dos homens que ele escolheu, que ele usou pelo seu poder absoluto para transmitir as suas mensagens, seja proféticas, seja na lei de Moisés, enfim, e aí por diante. Então, hoje eu quero já começar contando o meu testemunho de vida, para que os irmãos fortaleçam as suas fé, os seus corações, as suas almas, as suas vidas, lembrando que você que acredita no Criador, que existe um Criador, que existe uma mente soberana, invisível, que criou todas as coisas, este testemunho é para fortalecer a sua fé. E para você, meu querido irmão ou querida irmã, que não acredita em Deus, que deram o nome de ateus, agnósticos, sabendo que a sua existência, o seu fôlego de vida, o seu nefesh, ele vem do Criador. Por mais que você não creia, mas esse nefesh, esse fôlego de vida, a sua vida que você vive todos os dias aqui nesse mundo temporal, ela vem do Criador. E respeita a sua opinião de você não acreditar em Deus ou não. Ou você tem uma religião, um credo religioso diferente do meu, porque nós falamos de religiões, nós falamos de 3 maiores religiões do mundo, que é o Islã, que é o cristianismo, que é o judaísmo, mas nós falamos o mais importante desse homem que está no meio dessas crenças, esse homem que se materializou e esteve aqui nessa terra. E ele
foi chamado, em português Brasil, de Jesus de Nazaré. Já no grego ele foi chamado de Iesus, Iesus Christus, Christus, Iesus Christus, enquanto no hebraico, indiche, perdido ao hebraico, ao aramaico, sempre foi chamado pelo indiche mais antigo de Iar, Yahushua, Yahum, Hashem, e vários títulos que conhecemos como Deus. E nós, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, chegamos a 290 vídeos. Eu sou grato, aqui a minha gratidão a todos os irmãos, a todas as irmãs que têm participado nas visualizações, vídeos com menos visualizações, vídeos com mais visualizações. Nós visamos aqui passar o conhecimento, precisamos das visualizações para que o YouTube faça o canal crescer, necessitamos das visualizações, das inscrições dos irmãos, mas o nosso intuito, o nosso desejo, categoricamente falando, é passar o conhecimento, seja com poucas visualizações ou muitas inscrições ou poucas inscrições, mas sabemos que estamos alegres, que estamos passando esse conhecimento de Deus, das Escrituras, para os queridos irmãos. Você que não é inscrito nesse canal, sentir em seu coração, só tocar na letrinha vermelha e você já está inscrito, é de graça, você não paga nada. Nós aqui não pedimos nada que é matéria, que é dinheiro. Lembrando que aqueles que pedem, não estou aqui acusando, não, falando que é errado, afirmando que é errado, não. Porque muitos irmãos precisam comprar os aparelhos para gravar vídeos ao vivo, aliás, gravar ao vivo. Muitos precisam comprar microfones, aparelhos, né, equipamentos para colocar no canal. Precisa do dinheiro, precisa da matéria. E lá na frente, um dia também nós poderemos precisar aqui no canal de ajuda dos queridos irmãos para nós gravar vídeos ao vivo, comprar aparelhos, né, e muitos aparelhos. Mas os irmãos que ajudam, os queridos irmãos dos canais maiores ou canais menores, não estão errados em ajudar. Ajuda com coração, não ajuda com necessidade, mas com amor. Tá bom, meus irmãos? Então, hoje eu vim aqui contar o meu testemunho. Um testemunho de vida. E também fazer os meus agradecimentos. Esta é a última semana desse ano de 2022 no calendário de Padre Gregório. É a última semana e nós estamos aqui agradecendo por tudo. Agradecendo pela vida que Ele tem nos dado, agradecendo pelo ano, pelo trabalho, pelo emprego, agradecendo a Ele pela vida, pela saúde, pela família, pelos filhos, pela esposa, pela minha esposa, pelos meus parentes, pelos meus colegas e amigos, pelo trabalho, pelo salário, pelos benefícios. Nós agradecemos ao Criador porque Ele é bom e a sua benignidade, ela é a mesma, é para sempre. E desejando a vocês um Feliz Natal. Esse Natal que é todos os dias, que está dentro de nós, todos os dias que Ele nasce, nós acordamos, dormimos e acordamos pela vida do Criador. Então Natal é todos os dias, mas essa data festiva, onde as famílias se reúnem para almoçar, por mais que muitos vai para o lado que não é bom, que é o lado da embriaguez, o lado da carnalidade, mas sabemos que é os desejos da carne.
E o Criador entende isso. E nós também entendemos. Mas eu quero já desejar muita saúde, muita prosperidade a todos os irmãos inscritos no canal Yahushua Reina para Sempre e também não inscritos. Esse ano de 2023, com emprego, com saúde, com alegria, com vida. E aqueles que passaram por momentos difíceis nesse ano passado, no ano retrasado, que venham recuperar. Aqueles que perderam, venham recuperar. Que o Criador venha abençoar mais, dar em dobro, dar em triplo para os queridos irmãos. Alguém que perdeu um ente querido da família, que Deus console. É o que nós podemos aqui passar aos irmãos, as nossas solidariedades. Que Deus console os queridos irmãos, esta família. Tá bom, meus amados? Eu vou contar meu testemunho de vida, mas eu quero ler o que falou o profeta Isaías no capítulo 49, no versículo 15, 16 e 17. Os irmãos podem ficar à vontade. É um capítulo que eu gosto muito. Desde quando eu aceitei a Cristo e fui para a igreja, eu gostava muito desse capítulo, desse versículo. Por mais que hoje eu não participe dos cultos litúrgicos, mas não proíbo, não acuso, não julgo ninguém que participa, os irmãos evangélicas, nossos queridos irmãos, até mesmo a minha esposa, ela vai, meus filhos, quando quer, nós temos essa liberdade, mas eu escolhi não estar lá por motivos próprios, motivos meus, de Deus, do meu espírito. Os irmãos estão entendendo? Então, eu não julgo os irmãos que estão indo, participando desse sistema que nós chamamos de sistema religioso, continuem participando na sua fé. Cada um tem sua fé, cada um escolhe o que quer, cada um tem seus próprios caminhos e Deus não proíbe, Deus não coloca rédea, porque muitos tentam colocar rédea, colocar obstáculo, julgar. Tá bom, meus irmãos? Então, o 49, versículo 16 e 17 diz assim: esse capítulo ele é muito importante, ele é maravilhoso. Deixa eu voltar aqui para nós. Olha só, 49, versículo 15. E 16 diz assim. Vamos ler o 15 e o 16 do 49, capítulo 49. Nós falamos capítulo 49, versículo de número 15, 16 diz assim. Do profeta Isaías. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, vírgula, que não se compadeça dele, vírgula, do filho do seu ventre, ponto de interrogação. Mas, N maiúsculo, mas, ainda que esta se esquecesse dele, vírgula, contudo, eu não me esquecerei de ti. Vamos ler o 16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. O capítulo 49 e o versículo 15, 16 e 17, capítulo 49 do profeta Isaías, versículo 15, 16, 17 do profeta,
na minha opinião, eu vejo um versículo mais lindos. Não é porque é o mais lindo, que é o mais bonito, mas um dos mais bonitos. Que Deus usou o profeta para profetizar. Para profetizar tanto ao judeu e tanto ao gentil, aquele que conhecia a Deus e aquele que não conhecia a Deus. Então ele diz que o servo do Senhor é a luz dos gentios. E Deus está mostrando no capítulo 49, vocês podem ler o texto e contexto, eu sempre recomendo que os irmãos leiam o texto e contexto que o autor, o profeta, quis dizer. O que Deus falou através dele, e vocês entenderão a interpretação do profeta. E o profeta, no capítulo 49, ele está falando de Jacó, e ele está falando daquela nação que ele separou, das 72 nações que ele criou. Ele separou uma para ser exclusiva, para passar pela escola, pelo crivo, e ser santos. E também ele fez as outras 71 nações, do capítulo 10 de Gênesis, para escolherem o que eles queriam escolher. E eles escolheram seus deuses de barros, de madeira, de prata, de ouro, de pedra. E eles escolheram e fizeram uma escolha errada e teve suas consequências, como também Israel foi revelado a eles o bem, porém eles escolheram o mal lá na frente, foram cortados. Então nós vamos vendo aqui, meus queridos irmãos, que Deus, ele é amor. Deus é amor. Quando nós falamos da dualidade, nós não estamos aqui ensinando que Deus pratica o mal, mas estamos ensinando que Deus, ele conhece o bem e o mal. Antes de tudo existir, antes de tudo ter a sua existência, o mesmo, o Criador, o doador, ele já estava doando porque ele é amor. E Deus mostra um pouco na profecia do profeta Isaías 49, versículo 15, 16, 17, que ele tem pensamentos femininos e tem pensamentos masculinos. Ele mostra, através do profeta, que ele tem amor de pai e que ele tem amor de mãe. Que ele tem amor de mãe e que ele tem amor de pai. E quando eu falo isso, eu falo com o meu coração. Por isso que Deus chegou a Adão e Eva, fez eles a sua imagem, conforme a sua semelhança. E disse Deus, façamos, plural, o homem, a nossa imagem e semelhança. Adão era um com Eva e Eva era um com Adão. Deus é mãe e Deus é pai. Deus é pai e Deus é mãe. É isto que o profeta Isaías estava anunciando, dizendo que ele é pai
dos gentios, que ele é pai dos hebreus, ele é pai dos judeus, ele é pai dos gentios, ele é pai dos samaritanos, ele é pai de todos, ele é pai de toda a humanidade, porque ele é absoluto, ele é criador, ele é pai de Caim e ele é pai de Abel, ele é pai de Abel e ele é pai de Caim, ele é pai do filho mau e ele é pai do filho bom. Você está entendendo essa revelação nesse testemunho que eu vou estar falando aos irmãos? Eu li isso aqui para mostrar que o canal Yahushua Reina para Sempre entende o Criador com o conhecimento do bem e do mal. E que todo o mal não está nele. Ele não pratica o mal. Mas todo o mal está na matéria, pós-consciência, depois que o homem saiu da sua inocência e veio para a sua consciência, Adão e Eva. Então nós, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, não humanizamos o Criador. Deus não é humano. Deus não é humano em seu espírito. Mas Deus, ele é humano na matéria. Eu vou repetir isso para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. No seu espírito, Deus não tem nada a ver com humanidade. Mas na matéria, ele se encarnou e ele teve um corpo material. Os irmãos entenderam agora? Qual foi o primeiro corpo material? Antes de começar esse testemunho de vida, que eu vou estar fazendo aqui em 3 partes, eu tenho que fazer uma introdução um pouquinho do profeta Isaías, que ele falou, o que nós ensinamos aqui no canal Yahushua, o que nós entendemos sobre a Bíblia, sobre o Criador, um pouco sobre o Criador, o Deus da Bíblia, o Deus antes da Bíblia. Nós estamos ensinando e vocês tirarão as suas conclusões, as nossas verdades relativas. Então, qual foi o primeiro corpo, Fernando? Fala aí para nós, qual foi o primeiro corpo de Deus na matéria? Que negócio é esse? O primeiro corpo de Deus na matéria? O primeiro corpo de Deus na matéria, ele já tinha um corpo antes da matéria? Sim, era a própria matéria. Prima, perfeita, era o próprio caos. E qual era esse caos? Está lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1, 2, 3 e diante, os irmãos podem estar lendo, que Deus criou os céus e a terra era sem forma, vazia. E aí Deus começou a amá-lo. Deus começou a interagir com ele mesmo. Deus começa a ter uma interação com ele. Como, Fernando? Doando, criando, trazendo habitações que não tinha. Trazendo o que, Fernando? Vida. Ele era material na matéria-prima, que era a própria terra, e o seu espírito. O espírito estava na matéria e a matéria estava no espírito. Vocês estão entendendo? Porque se alguém falar que isso aqui que eu estou ensinando é uma inverdade, é uma heresia, não está contra o Fernando, não está contra o canal Yahushua Reina para Sempre, está contra os ensinos básicos na sua essência, que é a escritura antes da Bíblia e a escritura depois da Bíblia, dada a Moisés em pedras, que foi a lei de Moisés, do capítulo 19 de Êxodo.
Os irmãos podem estar lendo. Deus fez justiça pela primeira vez lá em Êxodo 19, que trouxe a lei física e ensinou a Moisés a escrita. A escrita só veio através de Moisés. Os irmãos sabiam disso? Os homens antes do dilúvio eram inteligentes, tinham entendimento, mas a própria escrita só veio no Monte Jabel Elor. Só veio no Monte Sinai. No capítulo 19, Deus ensina Moisés a escrever. E isto é prova, porque nós escrevemos da direita para a esquerda, não é isso? Mas Deus nas pedras escreveu da esquerda para a direita, literalmente falando. Essa escrita é diferente do ser humano, porque Deus é espírito. Então, nós ensinamos no canal Yahushua Reina para Sempre que Deus, o mesmo, antes da Bíblia e depois da Bíblia, Ele é absoluto em tudo, em toda a criação. Conhecia o bem, conhecia o mal, antes de tudo. Ele separou-se do seu corpo, que era a terra, por isso uma expansão. Quando Moisés escreve, Deus orientou Moisés a escrever isso, Deus fez uma expansão entre o céu e a terra. Céu, significado de espírito. Por isso que o sol, a lua, as estrelas, esse lugar que nós olhamos para cima com os nossos olhos físicos, mostra o Espírito de Deus. Por isso, nuvens, por isso chuva, mostra aí o Espírito do Criador, a energia boa, maravilhosa, enquanto a terra mostra o corpo do Criador. E aí você fala, Fernando, mas isso, onde está escrito isso? Na Bíblia. Deus criou a terra, trouxe habitações, trouxe vida, também interagiu. Ele interagiu se separando da terra, como? No Espírito. Por isso que no princípio o Espírito de Deus bairava, se movia sobre a face das águas, as águas primordiais. Você está entendendo agora, meu amado? Está escrito, isso eu não estou falando de mim. O Espírito se movia sobre a face das águas. Então, águas já existia? Já. A terra já existia? Já. As trevas já existia? Já. A luz já existia? Já. Quando ele disse, haja luz, ali ele cria os espíritos. Ele cria o meu espírito, cria o seu espírito, cria todos os espíritos, cria a vida. Você está entendendo, amado? Como Deus é maravilhoso. E ele interage com ele mesmo, porque ele é absoluto. E ele começa a doar. A doar. O que é doar, Fernando? Estou terminando agora essa primeira parte. Ele começa a doar. O que é doação, Fernando? Ele separa o céu, a terra, as trevas da luz, a luz das trevas, coloca luminares, sol maior, lua menor, estrelas para iluminar a terra. Ele começa a trazer as doações. Ele se separa, ele doa para a terra. Ele doa para a terra, que é o que era o seu corpo, matéria-prima, mas a terra devolve, a terra quer devolver a doação do Espírito. E aí,
A terra tenta devolver aquilo que o Espírito doou, separou da terra. E aí o Espírito de Deus não aceita. Por isso que Deus, quando ele diz, separou a luz das trevas e disse, Deus, lá em Gênesis, e separou as trevas da luz. Porque Deus é assim, absoluto. E a terra quis devolver aquilo que Deus doou, que era o seu corpo, matéria. Por isso, meu irmão, que Deus tem pensamentos femininos e masculinos. Por isso que Deus, no seu corpo material, ele é mulher e ele é homem. Por isso que ele é mulher e é homem. Por isso que ele teve um corpo material que se separou em dois, feminino e masculino. Por isso que o corpo de Deus masculino foi Adão. E o corpo feminino foi Eva. Essa revelação você não vai achar em lugar nenhum. O corpo de Deus feminino foi Eva. E o corpo de Deus masculino foi Adão. Que mais para frente se separou masculino e feminino, com órgão material. Mas Deus é espírito. Nesse mundo, fora desse mundo temporal, no mundo, fora do mundo cosmo, ele é espírito, ele é uma energia, ele é absoluto. Não tem nada a ver com a matéria. E a terra quis devolver aquilo que Deus estava criando, fazendo. Só os irmãos leem Gênesis capítulo 1, vocês vão entender treva, luz. Ele começa a criar, trouxe as expansões, trouxe as habitações. Está tudo lá em Gênesis. E antes de Gênesis também. Nós entendemos dessa forma. Por quê, Fernando? Porque Deus é o doador. Quando nós doamos, nós parece com Ele antes da Bíblia, antes das Escrituras, antes das Escrituras ir para a pedra. E a terra quis devolver o corpo, matéria-prima. Mas Deus, o Espírito, que foi chamado Espírito Santo mais tarde, o Espírito perfeito. Por que perfeito? Por que santo? Porque a tradução Septuaginta colocou Espírito Santo, porque ele passou pelo caos. Ele se separou da terra. Ele interagiu com ele mesmo. Ele andou nas suas próprias leis. Ele venceu o caos. Por isso que a criação dele é perfeita, é santa. E aí, os historiadores vêm com o Big Bang. O Big Bang, nada mais, nada menos, eles estão errados 50%. Estão errados a ciência do Big Bang, o criacionismo do Big Bang, estão errados 50% e 50% estão certos. 50% termina agora. Eles estão errados por quê, Fernando? Explica aí. Porque eles dizem que a criação veio de uma grande explosão, a maior explosão. Aí a explosão veio e aquela explosão trouxe toda a criação que é hoje. Desertos, terra. E aí veio daquela do nada, do acaso, aquela explosão, aí veio o homem, veio a mulher, veio as plantações, veio a água. Estão errados nesse ponto. 50% certos estão certos por quê? Porque eles não conseguem entender que existe um Criador, que é doador, que foi doador. Que quando ele doou, quando ele separou as trevas da luz, as trevas que representavam a própria terra e a luz, o Espírito de Deus, preste bem atenção.
Eu não estou criando nada aqui, estou falando, está escrito. Quando a terra quis devolver o corpo material de Deus, quis ficar junto do Espírito, que era como era, sempre foi antes de tudo, a terra estava com o Espírito, juntos. É isso mesmo, juntos. Mas Deus separou. Quando Deus separa da terra, o seu Espírito sai do seu corpo material, ele doa. E por isso que bairava sobre as águas. Olha, o Espírito se movia sobre as águas primordiais. E a terra quer devolver. E aí a terra não consegue, Deus não aceita, o Espírito de Deus não aceita. E ali a terra passa a criar o corpo, o próprio corpo material de Deus, a própria matéria-prima de Deus, agora passa a ser doador também. A terra passa a doar. Como, Fernando? Trazer as suas próprias habitações, como a criação. Agora a terra vai criar pelo Espírito de Deus. A terra passa a ser criadora pelo Espírito de Deus. E aí acontece o quê? Uma explosão, sim, de criações. Aí a terra começa a ter forma, porque era sem forma e vazia. Você está entendendo? Por isso que houve 50% a explosão. Houve o Big Bang, sim, não como a ciência outrora ensinou, que está errada em 50%. Mas para a Terra ter forma e ter habitações, houve uma explosão, sim. Não do acaso, mas do próprio Espírito de Deus, como eles ensinam, que foi do acaso. Não, foi do doador, do Espírito de Deus, do Espírito de Deus. Então, houve uma explosão. E aí a Terra agora, ela passa a criar todas as coisas com o conhecimento do bem e com o conhecimento do mal. A Terra passa a criar Eva e Adão. Adão e Eva. Você está entendendo agora, amado? Como que é absoluto esse Criador? Continuarei na segunda parte. Eu fiz essa introdução para vocês entenderem um pouco da dualidade das escrituras. Dualidade. Conhecimento. O que é dualidade? Conhecimento do bem e do mal. 2. Por isso, número 2. Por isso, feminino e masculino. Por isso, bem e mal. Por isso, trevas e luz. Por isso, escudo e espada. Por isso, tristeza e dor. Por isso, morte e vida. Por isso, alegria e tristeza. Por isso, derrotas e vitórias. Por isso, paz e guerra. Por isso, existe a dualidade. Só vocês lerem o livro de Eclesiastes, a poesia de Salomão. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de ter, tempo de perder. De abraçar e desabraçar. É o livro da dualidade. Voltarei, meus irmãos, com a segunda parte, o meu testemunho. Não percam, eu fiz essa introdução para vocês entenderem um pouco. Eu vou falar o meu testemunho sobre a dualidade também. Por isso eu entrei com a dualidade, mostrando um pouquinho do Criador, para depois eu falar que Ele é absoluto, que Ele fez na minha vida, fez na sua vida, continua fazendo na vida de muitos irmãos. Cada irmão tem o seu testemunho para contar. Um abraço a todos.
paz e graça. Não perca, voltarei com a segunda parte do meu testemunho. Um abraço.